Olá, senhores alunos. Hoje nós estudaremos duas maneiras para nós discutirmos sistema. Ou você resolve pelo determinante, ou você resolve pelo método do escalonamento. Eu recomendo que vocês saibam as duas maneiras e não tenham receio até de aplicar uma mistura de ambos os métodos na mesma discussão, no mesmo exercício. Afinal, você não é escravo de nenhum sistema. Hoje, nós deixaremos então para estudar a discussão pelo método do escalonamento. Aproveitem e tenham uma boa aula. Vamos começar a lembrar quais são os tipos de sistemas que nós temos pela frente. Nós temos um sistema chamado de sistema possível e determinado, aquele que admite solução única, como por exemplo, na pergunta: é possível eu ser 2 anos mais velho que você e a soma de nossas idades ser 30? Claro. A resposta é a seguinte: nesse caso, eu terei 16 anos e você 14. Se eu tiver 16 anos e você 14, eu sou 2 anos mais velho que você. E a soma de nossas idades deverá ser 30. E pode ter certeza, existe outra resposta para essa pergunta? Nenhuma. Esta é a única. Esse daí seria um sistema possível e determinado. No entanto, existe um sistema que é possível, mas indeterminado. Ele admite infinitas soluções, como, por exemplo, na pergunta: é possível encontrar 2 números cuja soma seja 7? Sim. É possível, por exemplo, eu poderia dizer a vocês que o 2 somado com 5 vai dar igual a 7. Ou eu poderia também dizer que o 3 somado com 4 dá 7, 1 somado com 6 também dá 7, e até 8 com menos 1 somado dá 7. Ou até mesmo, você poderia ter números quebrados, por exemplo, 6,8 e 0,2. Então, é possível encontrar 2 números cuja soma seja 7? É possível. Mas quantas soluções tem? Um monte, infinitas soluções. Mas também nós temos um sistema chamado de sistema impossível, aquele que eu não encontro solução, como, por exemplo, na seguinte pergunta: é possível que a soma de 2 números seja 10? Sim. E a soma de seus dobros seja 30? Jamais. Porque se a soma de 2 números for 10, a soma de seus dobros deverá ser 20 e nunca igual a 30. Esses, então, são os 3 tipos de sistemas que nós podemos ter pela frente e que nós colocamos em discussão nessa nossa aula de hoje. Vamos começar a discussão de sistema apresentando a vocês esse exercício proposto pela UEL. Ela pergunta quando o sistema ao lado ele é possível e determinado, ou seja, ele tem uma solução única. Para nós resolvermos isso aqui, eu vou fazer primeiramente algumas pequenas modificações para facilitar a gente fazer esse sistema. Em primeiro lugar, eu troquei o lugar do x pelo y. Eu escrevi o y primeiro, o x depois. Como vocês vão de concordar comigo, isso não altera em nada meu sistema. Outra coisa também que eu vou alterar é passar a primeira linha para a segunda e passar a segunda para a primeira linha. Isso também não vai modificar o meu exercício, mas vai facilitar a gente resolvê-lo. Feito isso, fica fácil a gente perceber que agora, para nós eliminarmos o 3y da segunda equação, basta nós pegarmos a equação de cima e multiplicarmos por 3 e acrescentarmos na de baixo. Assim sendo, ficaremos menos y multiplicado por 3, 3y negativo, menos 3y com mais 3y da linha de baixo, some. Sumiu então o y. Mas continue. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais a, então vai dar 6 mais a vezes x, colocando x em evidência. E do outro lado também faça a conta. 0 vezes 3 dá 0, somado com 2 vai dar igual a 2. O que me deixa bastante satisfeito nisso que eu acabei de falar é que na linha de cima nós tínhamos 2 incógnitas, mas na linha de baixo eu só tenho uma incógnita. E é nessa última linha que eu vou fixar agora a minha vista e vou começar, a partir daí, começar a responder a pergunta da UEL. Primeiro lugar, como A mais 6 está multiplicando x,
A primeira coisa que eu gostaria é de passar para o outro lado dividindo. Só que tem um problema. Eu só posso passar esse A mais 6 para o outro lado se ele não for zero. Isso significa que para que o sistema seja possível e determinado, esse A mais 6 pode ser qualquer número. Ele só não pode dar zero, porque se ele der zero, ele não poderá ser passado como denominador. Então, nesse caso, o A deverá ser diferente de menos 6 para que o sistema seja possível e determinado. Esta é a resposta que eu devo dar para o El nesse primeiro exercício de hoje. Mas repare agora o nosso segundo exercício, que faz uma coisa muito parecida. Ele quer saber quais são os valores de M, de tal forma que o sistema tenha soluções diferentes da trivial. O que seria isso? Vamos explicar para vocês antes de nós começarmos a resolver o exercício. Esse sistema que foi dado é um sistema chamado de sistema homogêneo. Que sistema é esse? É um sistema onde todas as equações são igualadas a zero. E o que faz esse sistema ser tão diferente para que ele tenha nome especial e o que ele tem de especial? Na realidade, o que ele tem de especial é uma solução chamada de solução trivial ou também chamada de solução não própria, que é a solução, por exemplo, 0, 0. Esse 0, 0 é chamado de solução trivial. Ela é composta somente de elementos nulos e ela é solução desse sistema independente do valor de m. De fato, se você lá em cima, você no lugar do x e do y, você colocar o zero, você vai verificar que você vai ter sempre uma igualdade verdadeira. Portanto, o 0, 0 é sempre uma solução de um sistema homogêneo. Isso significa dizer que o sistema homogêneo, ele nunca será um sistema impossível. Por quê? Porque ele vai ser SPD ou SPI, porque ao menos uma solução ele vai ter, que é a solução trivial. Portanto, ele nunca poderá ser um sistema impossível. Resta para nós, então, nesse exercício, fazermos a seguinte discussão. Quando é que ele vai ser SPD ou quando ele vai ser SPI? Porque, nesse caso, SI nunca. Então, voltemos agora ao nosso exercício, que pede para que a gente resolva esse sistema, que eu vou agora transcrever nessa linha de baixo. A primeira coisa que eu quero é eliminar esse x na parte de baixo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira linha, vou multiplicar por menos 2 e acrescentar na segunda, na esperança que o x desapareça. E, de fato, ela vai acontecer. Sabe por quê? X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2x mais 2x, cancela. 3y vezes menos 2 dá menos 6y. Menos 6y com menos my que está aí embaixo vai dar menos m, menos 6y, com y colocado em evidência. Continua lá do outro lado. 0 vezes menos 2 dando 0, somado com 0, continua sendo 0. De novo, eu fiquei satisfeito. Sabe por quê? Porque nessa linha de baixo, nessa segunda linha desse sistema, só existe uma incógnita. E é nessa linha que eu vou me fixar. Vou escrever aqui do lado, vou escrever que menos m menos 6 vezes y igual a 0. Ora, gente, eu quero que esse sistema tenha uma solução diferente da trivial. O que isso quer dizer? Que eu estou querendo que o sistema seja possível e indeterminado. Ora, gente, nós sabemos, nós já vimos o primeiro exercício e vimos o seguinte, que ele seria possível e determinado se esse elemento que estivesse antes de y fosse diferente de 0. Para ser possível e indeterminado, esse elemento que vem antes de y, chamado de coeficiente do y, ele deverá ser igual a 0. E, de fato, se antes de y for igual a 0, nós teremos assim, 0 vezes y igual a 0. Qual é o valor de y que vai fazer com que 0 vezes y dá igual a 0? Qualquer, um monte. Nós deveríamos ter um monte de soluções, uma delas é trivial, mas nós deveríamos ter soluções diferentes da trivial.
Portanto, eu finalizo esse exercício dizendo que menos m é igual a 6, então o m é igual a menos 6, para que esse sistema nosso, chamado de sistema homogêneo, apresente soluções diferentes da trivial. No outro exercício, o último exercício de hoje, veio lá do IME, que ele pede para você determinar o valor de alfa para que o sistema seja impossível. A única coisa que muda nesse exercício, que nós já estamos começando a enxergar que teremos muito trabalho pela frente, já que agora, ao invés de 2 incógnitas, eu tenho 3 incógnitas. Mas, sem preguiça, vamos tentar fazer então esse exercício. Copiemos a primeira linha e vamos fazer o seguinte. Vou pegar a primeira linha, vou multiplicar por menos 3 e acrescentar na de baixo, na esperança que o x desapareça. Repare, x vezes menos 3 dá menos 3x, menos 3x mais 3x, x desapareceu. 2y vezes menos 3 dá menos 6y, menos 6y menos y, menos 7y. Menos 3z vezes menos 3 dá mais 9z, mais 9z mais 4z, 14z. 4 vezes menos 3, menos 12, menos 12 mais 2 vai dar menos 10. O x desapareceu. Vamos ver se agora o x desaparece da linha de baixo. Para isso, eu vou pegar a primeira linha, vou multiplicar por menos 4 e acrescentar embaixo. Repare, x vezes menos 4, menos 4x, mais 4x, cancela. 2y vezes menos 4, menos 8y. Menos 8y mais y vai dar menos 7y. Menos 3z vezes menos 4 vai dar mais 12z. Agora acompanhe. Mais 12z com menos 14 vai dar alfa ao quadrado menos 2. Menos 2 porque é menos 14 com mais 12. E do outro lado vai ficar 4 vezes menos 4 dá menos 16. Menos 16 com mais 2 vai ficar menos 14. O que você está reparando é que sumiu o x da segunda linha e sumiu o x também da segunda. Falta agora nós fazermos o seguinte. Conservarmos as duas linhas de cima e vamos fazer o y desaparecer na linha de baixo. Para que isso aconteça, eu vou pegar a segunda linha, vou multiplicar por menos 1 e acrescentar na última. Repare, menos 7y vezes menos 1, mais 7y. Mais 7y com menos 7y, cancela. 14 vezes menos 1, menos 14. Agora preste atenção. Menos 14 menos 2 vai dar alfa ao quadrado menos 16z. 14 vezes menos 1, menos 14. Menos 14 menos 2, menos 16. E agora vamos multiplicar o menos 10. Menos 10 vezes menos 1, mais 10. Mais 10 menos 14 vai dar alfa menos 4. Senhores, o que eu agora estou é contente, sabe por quê? Porque na linha de baixo, da mesma forma que nos outros 2 exercícios iniciais, eu só tenho uma incógnita. O que resta fazer, para nós finalizarmos esse exercício, é fixarmos exatamente nessa última linha. Então acompanhe o que vai acontecer no próximo slide. Repare, eu reescrevi a última forma do sistema. E nessa última forma do sistema, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa linha que agora ficou laranja, que é alfa ao quadrado menos 16z igual a alfa menos 4, porque ela é a linha que tem uma única incógnita. Ora, gente, esse alfa ao quadrado menos 16 está multiplicando o z. Eu poderia tentar passar para o outro lado, mas a gente já sabe que você só poderá passar para o outro lado se esse alfa ao quadrado menos 16 for diferente de zero. E se ele for diferente de zero, o sistema será possível e determinado. Assim sendo,
Alfa ao quadrado é diferente de 16 e alfa, então, é igual a mais ou menos 4. O alfa, se for qualquer valor que seja diferente de mais ou menos 4, ele será possível e determinado. Eu preciso de mais um slide. Eu gostaria, então, que vocês agora observassem o último slide, onde eu finalizo esse exercício. Esse sistema, ele acabou de me dizer que se esse alfa for qualquer valor diferente de mais ou menos 4, ele será possível e determinado, ele deverá ter uma solução única. Resta agora duas perguntas. O que vai acontecer se o alfa for igual a 4 e se o alfa for igual a menos 4? Vamos por parte. Se o alfa for igual a 4, você vai agora saber o que vai acontecer colocando esse alfa igual a 4 nesse alfa que está já marcado na cor laranja. Na cor laranja aparece o 4 que nós estamos experimentando. Então, nós deveríamos ter 4 ao quadrado menos 16z igual a 4 menos 4. Na linha de baixo vai dar 0 vezes z igual a 0. A pergunta é a seguinte: quais são os valores de z que multiplicado por 0 vai dar 0? Um monte. Então, nesse caso, o sistema será sistema possível indeterminado, pois nós teremos um monte de valores z que multiplicado por 0 vai ser igual a 0. No entanto, se o alfa for igual a menos 4, e que a gente vai substituir de novo esse alfa menos 4 aonde está na cor laranja, e a gente vai então agora fazer as contas. Menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16, 16 menos 16 vai dar 0z, e menos 4 do outro lado vai dar menos 8. A pergunta que resta é a seguinte: quando é que 0 vezes z vai dar igual a menos 8? Não há nenhum valor de z que vá multiplicar por 0 e o resultado vai dar igual a menos 8. Porque 0 multiplicado por z só vai dar 0. Vai dar igual a menos 8 quando? Nunca. Então esse sistema é chamado de sistema impossível. Repare que eu fiz de tudo para que você, nesse último slide, você tivesse as três situações para esse nosso sistema. Lá em cima, do lado direito, está escrito assim: se alfa for diferente de mais ou menos 4, sistema possível e determinado. Existe uma única solução para qualquer valor de alfa que não seja mais ou menos 4. Aqui embaixo diz assim: se o alfa for igual a 4, sistema possível e indeterminado. Teremos infinitas soluções. E se o alfa for igual a menos 4, sistema impossível, porque ele vai querer que 0 vezes z igual a menos 8, e isso não vai acontecer. Tudo bem? Senhores, então chegamos ao final de mais uma aula. Se você não assistiu à aula, onde nós falamos das discussões através de um outro método, chamado de método dos determinantes, eu recomendo que você a assista para que você tenha mais uma forma de resolver os exercícios propostos hoje. Continue praticando, continue encontrando novas formas de você discutir a parte do sistema, utilize bastante o seu raciocínio e até a próxima.